Olá, olha, quem é da área de segurança do trabalho no Brasil sabe bem que o assunto do momento são os novos manuais para as normas NR01 e NR17. Mas com tanta expectativa, claro, surge também muita confusão. Então, o que a gente vai fazer aqui é exatamente isso, botar os pingos nos is e entender o que de fato está vindo por aí. Vamos direto ao ponto, né? Afinal, é guia ou é manual? E essa confusão vale tanto para NR01 quanto para NR17? Pois é, para a gente entender o que está vindo pela frente, a gente precisa dar um passinho para trás e entender como é que chegamos até aqui. Pois é, para a gente entender o que, primeiro a gente tem que entender o porquê. E a raiz de tudo isso está num processo bem formal, chamado análise de impacto regulatório. É a AER, essa análise de impacto regulatório. Pensem nela como o ponto de partida de tudo. É tipo um diagnóstico obrigatório, sabe? Antes de qualquer mudança grande numa norma regulamentadora, a lei exige esse processo. Para quê? Para garantir que a mudança não seja aleatória, mas que se baseie numa análise bem clara dos problemas que existem e dos objetivos que se quer alcançar. E o que é que esse diagnóstico encontrou? Basicamente, o que a gente pode chamar de uma árvore de problemas. Lá em cima, nos galhos, a gente tem as consequências, os frutos ruins, acidentes de trabalho, doenças, custos altíssimos. O tronco, o problema central que sustenta tudo isso é a ineficácia dos processos para identificar perigos e avaliar riscos. E lá embaixo, nas raízes, a gente encontra as causas de tudo. Lacunas e uma falta de clareza enorme nos critérios que já existem. Então, é para atacar essas raízes que as novas diretrizes estão sendo criadas. Faz todo sentido, né? Ok, entendido o porquê. Vamos agora para a primeira grande atualização e já vamos direto no ponto que está causando mais confusão. O tal manual da NR01, a norma que trata do gerenciamento de riscos ocupacionais, o famoso GRO. É aqui que a gente separa as coisas. Olha só, havia uma pressão enorme, e com razão, sobre os riscos psicossociais. Para atender essa urgência, o governo soltou, em abril, um guia bem específico sobre isso. Mas, e esse é um grande mas, o plano original, o projeto maior, sempre foi ter um manual completo, um documento que cobrisse todo o processo do guerro. São duas coisas diferentes, com propósitos diferentes. E, para não deixar nenhuma dúvida, uma declaração de uma fonte oficial basicamente encerrou a discussão. A frase foi clara: não existe manual de psicossocial, o que existe é o guia. Teremos um manual para o GRO. Pronto, mais claro impossível. O guia é para um assunto específico, o psicossocial. O manual, que ainda vem aí, vai tratar do quadro geral da gestão de riscos ocupacionais. Então, o que esperar desse manual do GRO? O ponto-chave é que ele vai ser uma ferramenta prática. O foco é total no capítulo 1.5 da NR1. Ele vai trazer orientações gerais, critérios para ajudar na interpretação e, o que é ótimo, exemplos práticos. E o melhor, ele foi pensado para ser flexível, para servir tanto para uma multinacional gigante quanto para uma microempresa. Certo, mas e a pergunta que não quer calar? Quando é que isso sai? A previsão, olha, é que o texto base já está pronto, mas a data provisória para publicação é lá para o final de novembro de 2025. Claro, ainda depende de alguns trâmites internos. Beleza, falamos da NR01. Agora vamos virar a página e falar do outro documento que está todo mundo esperando, o novo manual da NR17, que é o Manual de Ergonomia. E aqui a coisa fica interessante. A maior mudança, e talvez o maior desafio, no novo manual da NR17, gira em torno da introdução de um único elemento, um conceito-chave que vai realmente mudar o jogo da ergonomia no Brasil. E que conceito é esse? É a AEP, Avaliação Ergonômica Preliminar. Pensem nisso como uma nova etapa, um passo obrigatório na avaliação das situações de trabalho. Essa é a grande novidade, e entender bem o que é e como fazer a AEP vai ser fundamental para todo profissional da área. E o mais legal é que essa parte da AEP no manual não é só um texto burocrático, não. Pelo contrário, ela tem uma base muito forte em pesquisa acadêmica recente, incluindo uma dissertação de mestrado. Ou seja, é uma ferramenta que já nasce robusta, com fundamento científico, para integrar de vez a AEP com o GRO. E o cronograma aqui também não é por acaso, é bem estratégico. A meta é publicar esse manual até abril de 2026.
Por quê? Porque isso acontece pouco antes de um novo texto da NR1, aquele que inclui os fatores de risco psicossociais, entrar em vigor em maio. A ideia é que os profissionais já tenham as ferramentas na mão quando a nova regra começar a valer. Tudo isso, claro, levanta um monte de questões práticas. Então vamos passar agora por algumas das perguntas mais quentes, aquelas que estão na cabeça dos profissionais da área. A primeira é clássica. Com esses riscos psicossociais que são mais subjetivos, como é que vai ser a fiscalização na prática? A estratégia de fiscalização vai ter duas frentes. Primeiro, a parte documental. O auditor vai olhar o PGR, o inventário de riscos, os planos de ação, a papelada, para ver se a avaliação foi feita. Mas, e aqui está o pulo do gato, a segunda parte é o trabalho de campo. O auditor vai conversar com os trabalhadores, com supervisores, com o RH, para checar se o que está no papel bate com a realidade do dia-a-dia. Outra dúvida crucial. Quem pode fazer a tal da avaliação ergonómica preliminar, a AEP? A resposta da norma é bem direta. A obrigação é da organização. A regra não vai dizer tem que ser um ergonomista ou qualquer outro cargo específico. A responsabilidade é da empresa de escolher um profissional que seja competente e capacitado para fazer o trabalho. Isso dá flexibilidade, mas, claro, aumenta muito a responsabilidade de quem contrata. E, por último, uma questão mais técnica, mas super importante. E as ferramentas usadas, como questionários para avaliar risco psicossocial. Elas precisam ter validação científica? A resposta é um sonoro sim. Para a etapa de avaliação do risco, é obrigatório usar metodologias que sejam validadas cientificamente. Elas são ferramentas de apoio, claro, mas precisam ser comprovadas, estabelecidas. Não dá para usar qualquer coisa. Ok, depois de tudo isso, qual é o grande recado? Qual é o objetivo final por trás desses novos manuais e regras? O ponto central de tudo isso é provocar uma verdadeira mudança de cultura. A ideia é abandonar de vez aqueles programas de gaveta, estáticos, baseados só em papel, como era um antigo PPRA, e partir para um ciclo de gestão de riscos que seja contínuo, dinâmico, o famoso ciclo PDCA. É a gente sair da lógica do documento para cumprir tabela e ir para um processo vivo, que acontece de verdade no dia-a-dia. Portanto, no fundo, esses novos manuais são como mapas de estrada. Eles apontam uma nova direção. A grande questão que fica no ar é: será que as organizações estão realmente prontas para essa viagem? Porque sair de documentos estáticos para uma gestão de riscos que é dinâmica, isso é muito mais do que só cumprir uma nova regra. É uma verdadeira transformação cultural.